Bom dia, boa tarde, queridos alunos do Clube de Xadrez do Colégio Militar de Brasília. Aqui é o professor Lázaro. Nesta aula número 13, continuando com os nossos estudos sobre finais, hoje abordaremos o final elementar mais complexo da literatura enxadrística, aquele que exige mais técnica e que até grandes mestres já empataram esse tipo de final por não conseguirem aplicar o mate no tempo da partida e no limite dos 50 lances, que é o máximo permitido de lances pela atual legislação da FIDE, sem que haja captura de peça ou de peão. Esse mate é o realizado com rei, cavalo e bispo contra rei isolado. Diferentemente dos que estudamos anteriormente, exige uma técnica mais apurada e, por isso, mais treinamento. Da mesma forma do final que vimos na aula passada, há de se evitar posições de empate por afogamento do rei adversário. Como estamos fazendo em todas as nossas aulas, ao final iremos apresentar o gabarito do desafio anterior e propor um novo. Vamos então ao nosso assunto de hoje. Muito bem. Então, passando aqui ao nosso final de hoje, de rei, bispo e cavalo contra rei. Hoje, utilizando Chessbase com o Stockfish 14, que é uma versão mais moderna do que a que eu tenho no Lichess hoje. Vamos, antes de começar com os movimentos, trazer aqui alguns conceitos. Esse mate de bispo e cavalo contra rei, ele só é possível num dos cantos de cor da casa em que está o nosso bispo. Ou seja, se é o bispo de casas brancas, então o mate será possível em A8 ou H1. Se fosse um bispo de casas pretas, então o mate dar-se-ia em A1 ou H8. Então, qual é a estratégia das brancas? De forçar o rei preto a ir para um desses dois cantos. O rei preto, por sua vez, vai tentar ficar aqui nas casas centrais. Esta primeira parte mais intuitiva, em que vamos tentar com o rei e as duas peças menores conduzir o rei para um dos cantos. Naturalmente, se o rei não conseguir ficar no centro, ele irá procurar um dos cantos opostos ao da casa da cor das dominadas pelo bispo, ou seja, em A1 ou H8. Depois que ele estiver num desses dois cantos, aí existe uma sequência que é forçada. E essa é uma parte que deveremos dominar bem, porque é uma sequência em que as pretas não terão como escapar do mate, desde que as brancas execute os movimentos corretamente. Então, iniciando aqui, rei em E2, rei preto busca a oposição, tentando ficar no centro do tabuleiro. Vamos aqui com o cavalo deslocar esse rei e ver para que lado ele vai se dirigir, porque vamos forçá-lo a sair do centro. Agora resta saber se ele virá para A1 ou para H8. Em princípio, ele evitará os cantos de
casas brancas. Vamos ver na sequência. Rei D4. Bispo já ocupando uma casa fundamental aqui em C2. Caso o rei preto se dirija para esta casa de H8, o bispo já está na diagonal e vai impedir que ele escape aqui para H1. Rei D5, ganhando a posição, rei branco, jogamos em E3. Continua tentando ficar no centro. Cheque. Bispo em E4, cheque, para forçar um movimento. Normalmente, o bispo à frente do rei é uma boa casa para forçarmos o rei a fugir dessas casas centrais. Caso ele venha para E5, aí o nosso cavalo pode vir para F3, por exemplo, ou para C4, com cheque. E nessa posição, lado a lado, separado por uma casa, cavalo e bispo, eles terão maior raio de ação sobre o rei. Ou ainda, se estiver na diagonal em casas contíguas. Por exemplo, o bispo em E4 e o cavalo em D5. Vamos ver para onde vão as pretas. Em D6, vamos ganhar a oposição, tentando continuar no centro. Vamos manobrar o cavalo. Aqui já temos uma das posições favoráveis de rei e cavalo, em que ambos se defendem, porque o rei não chegará a uma dessas casas para atacar as duas peças. Rei F7, rei E5. Bom, então, já percebemos aqui, rei G7, ele está se dirigindo para a casa H8, ou seja, canto oposto à casa do mate. Cavalo em G5, já forçando o rei escolher uma casa ou em H8 ou em F ou G8. Pronto. Foi para rei H8. Agora, atenção. Começa a partir daqui a sequência forçada de conduzirmos o rei adversário aqui para A8. De que forma? Vamos ocupar a casa F6 e desalojar o rei dessa casa aqui, de H8. Ele vai ficar tentando permanecer em G8 e H8. Com o cavalo nessa posição, em seguida iremos ocupar cavalo F7, obrigando o rei a se deslocar rumo à casa de A8, onde queremos dar o mate. Rei G8 e cavalo F7. Agora o rei não tem volta aqui para H8. Ele vem para F8 e vamos bloquear a casa G8 do rei. Ele não volta mais para cá. E atenção, quando o rei estiver nesta posição, nós dissemos que eles estão em oposição, separada por uma casa. Então, é a oposição direta. Quando o rei perder essa oposição, vamos começar uma sequência de lances, que dá o nome a esse método de método W, que será exatamente os movimentos que o cavalo fará até a condução do rei aqui para H8. Então, agora, o rei não pode voltar para casa G8. Pronto, perdeu a oposição. E agora, primeira perna do W. Cavalo para E5. O rei vai tentar escapar. Ele poderia ter voltado aqui para F8, que aparentemente seria o método mais
trabalhoso para as brancas, mas, ao contrário, seria o método mais simples. Vamos mostrar em seguida, depois desta sequência que fizermos a seguir, vamos mostrar qual seria o procedimento estratégico das brancas, caso o rei voltasse aqui para F8. Então, nesse caso, rei E6, agora impedir com o cavalo a fuga do rei aqui para essas casas. O rei preto parece agora que vai escapar por aqui, né? Agora, para evitar isso, entra em ação nosso bispo. Atenção, aparentemente pensaríamos que seria por aqui, mas se jogarmos aqui, o rei escapa para cá. Então, para evitar que ele fuja por essas casas, por aqui, as casas pretas estão bloqueadas pelo cavalo. Então, para evitar essa fuga, vamos jogar bispo em D3. E atenção, se jogarmos aqui atacando o rei, ele fugirá. Então, vamos fazer um movimento de espera com o bispo. Por exemplo, jogando em E2. E agora sim, jogando bispo F3, obrigando o rei a fugir para a margem que queremos levá-lo. Muito bem. Nessa posição, agora ele não consegue vir pelas casas brancas e, para evitar que ele volte, vamos jogar rei D6. Agora o rei vai tentar escapar aqui por E8, em seguida aqui para F7. Mas vamos evitar isso jogando bispo H5. Rei perdeu a oposição, o que fazemos? A outra perna do W. Voltou. Parece que o rei agora quer ficar aqui eternamente. Para evitar isso, cavalo B7, cheque. E agora, o rei atacou o cavalo. Vamos defender. Ele não tem volta. Vai procurar fugir por A7. Para evitar isso, jogamos rei B6. Pronto, tentou voltar. E agora, vamos forçá-lo com um cheque aqui em G4. Agora, ao contrário do que possamos imaginar, em vez de o cavalo vir aqui para A5, ele virá para C5. Se jogarmos o cavalo para A5, a sequência será mais demorada. Então, vamos jogar cavalo C5 para executarmos o mate. Atenção, temos que evitar aqui possíveis lances para não deixar o rei sem casa de fuga. Aí seria empate. Então, vamos fazer um lance de espera aqui qualquer com o bispo. O rei volta para B8. E agora o motivo de o cavalo ter vindo aqui para C5, em vez de A5, agora temos este cheque aqui em A6, obrigando o rei a vir para cá em A8 e, em seguida, damos o mate aqui com o bispo. Agora, ele não tem como vir para a casa B8, que está guarnecida pelo cavalo, e é o cheque mate. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Então, demos o mate aqui em 29 lances. Com bispo E4, cheque mate. Então, esse aqui é o símbolo de mate. Tá? Muito bem, muito bem. Aqui, essa sequência, nós já vimos. Agora, vamos analisar se o rei, em vez de D8, escolhesse a casa F8, que aparentemente seria mais lógico, né? Como as brancas deveriam proceder? Cavalo D7, cheque, obrigando o rei a voltar. Essa casa está bloqueada. Rei E6, única, não tem volta para F7 por causa do rei, nem para F8 por causa do cavalo. Então, único, e o rei coloca-se em oposição. O rei agora tentando voltar.
escapar por aqui. O bispo entra em ação novamente, rei é forçado, e agora podemos trazer o nosso cavalo aqui para a segunda perna do W. Voltou, rei C8. Agora aqui podemos fazer um movimento de espera com o bispo. O rei volta para D8 e agora vamos forçá-lo para este canto, dando cheque com o cavalo B7, única, rei coloca-se em oposição, única porque não pode voltar, porque aqui está guarnecida pelo cavalo. Vamos colocar nosso rei em oposição. O rei preto tenta escapar aqui por D7 e agora o bispo entra em ação. E a partir daqui, o desfecho é semelhante à variante anterior. Vamos jogar aqui cavalo em C5, única casa. Agora, um lance de espera qualquer, por exemplo, bispo F5, o rei volta para B8, cavalo A6 cheque, única, e agora checkmate em E4. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Como vocês viram, não é um final simples. Então, treinem, treinem, treinem. Porque esse final só se aprende treinando muito. Treine com um colega de vocês, treine com um amigo, ou treine com o próprio Stockfish lá no Lichess, como já aprendemos. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos em frente, então? Muito bem. Vamos apresentar para vocês, então, aqui a solução do desafio deixado na aula 12. Como disse, não é um diagrama complicado de se resolver, taticamente. Brancas jogam dama por H6 cheque, sacrificando aqui a rainha, única, bispo captura em H6, torre H6 cheque, movimento único, rei em G7 e segue cavalo em F5 mate. Essa é uma partida que foi realizada em 1975 entre Sankovic e Erwin. Então, esta é a solução do nosso desafio da aula passada. Espero que todos, ou a maioria, tenha resolvido esse desafio. Vamos em frente? Muito bem. Como fazemos em todas as nossas aulas, vamos apresentar o desafio para a próxima semana. Então, desafio número 13, brancas jogam e ganham. Um diagrama aqui relativamente simples, em que todos vocês podem tentar, incluindo os alunos do básico, porque não é um diagrama muito difícil. Utilizem o editor de tabuleiro do Lichess e convidem um colega, um amigo, para solucionar este desafio e postem a solução no fórum de nosso clube. Então, encerrando nossa aula de hoje, espero que todos vocês tenham entendido a apresentação. Caso tenha ficado alguma dúvida, interajam com o professor e os monitores no chat. No mais, muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.